Como era o cheiro de uma mulher medieval de verdade? Spoiler, não era nada romântico. Quando imaginamos uma dama medieval, é fácil cair na armadilha das fantasias cinematográficas. Vestidos impecáveis, tranças douradas balançando ao vento e um perfume floral pairando no ar. Mas e se disséssemos que a realidade era um pouco mais intensa, mais pungente, mais humana? Porque por trás dos véus de seda e dos castelos de pedra, havia algo que não se conta nos contos de fadas: o cheiro real das mulheres da Idade Média. E, spoiler, não era nem de longe parecido com lavanda. Nesta viagem ao passado, vamos descascar cada camada, literalmente, do que compunha a fragrância medieval feminina. Da falta de banhos e perfumes improvisados, até os efeitos da alimentação, da menstruação e até da convivência com animais. Tudo isso contado com o humor necessário para evitar que você tape o nariz, e com detalhes que vão te fazer questionar seriamente aquele romance histórico que você leu nas férias. Então respira fundo, ou talvez não, e se prepara para descobrir como era o cheiro de uma mulher medieval de verdade. Antes de julgar o perfume de uma mulher medieval, é preciso entender o palco em que essa fragrância se formava. Um mundo sem água corrente, sem sabonetes perfumados e sem ideia do que era desodorante. Imagine uma vila de terra batida. As ruas não eram calçadas, o esgoto era jogado janela abaixo e os animais caminhavam livremente entre as pessoas. A mistura no ar era algo entre esterco, fumaça e humanidade. Muita humanidade. Nesse cenário, vivia a mulher medieval, seja ela uma camponesa com as mãos calejadas ou uma nobre coberta de brocados. E se você pensa que as mais ricas saíam ganhando no quesito fragrância, talvez queira pensar duas vezes. Médicos da época, guiados por teorias sobre humores corporais, recomendavam banhos com moderação ou mesmo evitá-los. Por quê? Porque acreditavam que a água quente abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças. Resultado? Tomar banho era quase um evento religioso, literalmente. Algumas mulheres podiam passar semanas ou até meses sem um banho completo. E quando finalmente se banhavam, a água era carregada do poço ou rio, aquecida com lenha e usada pela família inteira, na mesma tina. Isso mesmo, banho compartilhado, em água reaproveitada. Já deu para imaginar a base do aroma? Ah, e os perfumes? Bem, eles existiam, mas não como os de hoje. Eram feitos de vinagre, ervas esmagadas e óleos animais. Mais uma tentativa de esconder ou competir com o cheiro corporal natural, que já vinha bem carregado de suor, fumaça de fogueira, cebola e, ocasionalmente, estábulo. Curte esse tipo de curiosidade histórica? Comenta aqui embaixo. Qual seria o cheiro mais bizarro da Idade Média, na sua opinião? A higiene, tal como conhecemos hoje, era um conceito praticamente inexistente na Idade Média. E isso se refletia de forma direta e implacável no cheiro das mulheres. A começar pela rotina, a maioria das pessoas, especialmente as mulheres camponesas, acordava ao nascer do sol e passava o dia inteiro trabalhando duro, arando a terra, cuidando de animais, carregando baldes d'água, moendo grãos, cozinhando. Tudo isso com camadas e mais camadas de roupas feitas de lã ou linho, que absorviam suor como esponjas e raramente eram lavadas. Sim, roupas raramente iam para o tanque. Lavar era uma atividade complexa, cansativa e que exigia recursos. As mulheres tinham poucas peças de roupa. Algumas tinham apenas 2 túnicas para o ano inteiro. E as peças íntimas, quando existiam, também eram mínimas e reutilizadas por longos períodos. E o banho? A coisa mais próxima de um ritual de higiene pessoal diário era lavar o rosto e as mãos com água fria. E isso se a água estivesse disponível e não tivesse outro uso mais urgente, como cozinhar ou dar aos animais. Banhos completos aconteciam, com sorte, 1 ou 2 vezes por mês. Em invernos rigorosos podiam passar meses. A escassez de lenha e a dificuldade de aquecer a água tornavam qualquer tentativa de asseio algo raro e, muitas vezes, reservado aos dias santos ou ocasiões especiais. As mulheres nobres, claro, viviam com um pouco mais de luxo, mas não pense que isso significava um aroma celestial. Elas tinham acesso a banhos com infusões de ervas, como lavanda, camomila e alecrim, mas seguiam as mesmas recomendações médicas da época: evitar banhos frequentes
para preservar a saúde. Quando se lavavam, era em banheiras de madeira forradas com panos, e o cheiro da água parada, misturado com óleos corporais e essências rudimentares, não era exatamente sedutor. Além disso, havia um detalhe: o uso de maquiagem feita com compostos como vinagre e chumbo, que ao misturar com o suor, formava uma pasta densa, grudenta e com cheiro metálico, algo entre giz molhado e ferrugem. As mulheres aplicavam essa mistura para clarear a pele, já que brancura era sinal de pureza e nobreza. Mas o cheiro, nem de longe nobre. Sem escovas de dentes, as mulheres usavam galhos de árvores, tecidos ou ervas mastigadas para limpar a boca. Mas com uma dieta rica em cebola, alho, grãos fermentados e peixes salgados, o hálito era uma mistura intensa de fermentação, acidez e especiarias baratas. À noite, esse cheiro se misturava ao do corpo suado e a roupa impregnada de fumaça. Em resumo, o perfume de uma mulher medieval era uma assinatura olfativa feita de seu trabalho, sua dieta, sua classe social e do simples fato de viver em uma era onde água limpa era mais difícil de achar que um dragão domesticado. Mesmo com tantas limitações, as mulheres medievais não aceitavam passivamente o destino fedorento. Dentro do possível, elas criavam estratégias para disfarçar ou suavizar seus aromas naturais. E é aí que entram os perfumes medievais. É importante deixar claro, não estamos falando de frascos franceses, nem essências refinadas. Os perfumes da Idade Média eram feitos em casa ou comprados em feiras locais com ingredientes como ervas esmagadas, vinagres aromatizados e óleos de origem animal. As damas da nobreza podiam se dar ao luxo de importar especiarias do Oriente, como canela, cravo e noz moscada, que eram moídas e misturadas com azeite para criar óleos corporais com cheiro forte e penetrante. Algumas mulheres também carregavam sachês de lavanda, alecrim ou sálvia, costurados por dentro da roupa, principalmente no busto e nas axilas. Esses pequenos saquinhos funcionavam como desodorantes medievais, ainda que sua eficácia fosse bastante limitada. Para os cabelos, que raramente viam água e acumulavam gordura, fuligem e poeira, as mais ricas usavam óleos de flores ou banhos de vinagre aplicados com panos. As camponesas, quando tinham tempo, recorriam a peines de madeira ou osso para limpar o couro cabeludo, o que na prática apenas redistribuía a sujeira. Além disso, algumas mulheres, especialmente entre as classes mais altas, queimavam incensos dentro de casa e até colocavam pedaços de âmbar ou resina aromática em colares e pingentes, na esperança de criar uma barreira aromática contra si mesmas e o ambiente. Mas a verdade é que todos esses truques mascaravam apenas parcialmente o cheiro corporal. Em muitos casos, criavam uma nova fragrância ainda mais confusa, algo como campo de flores molhado com caldo de cebola. Se você acha que o que comemos hoje pode nos deixar com um hálito estranho, imagine uma dieta medieval, pesada, repetitiva e aromática por natureza. Esse fator era fundamental na forma como as mulheres da época cheiravam de verdade. A alimentação medieval era baseada em leguminosas, raízes, alho, cebola, carnes salgadas e queijos envelhecidos. Tudo isso afetava diretamente o suor, o hálito e até o cheiro dos cabelos e da pele. Alho, por exemplo, era considerado essencial para a saúde, mas também um perfume natural, do tipo que ninguém escolheria usar. Além disso, em tempos de escassez era comum o consumo de alimentos fermentados ou levemente estragados. Isso provocava efeitos visíveis no organismo, incluindo alterações no odor corporal, agravadas pela total ausência de higiene bucal. Lembre-se, escovas de dente ainda não existiam. No máximo, mascava-se um galho de ervas ou esfregava-se sal ou carvão nos dentes, se a pessoa tivesse esse conhecimento. Já no campo da saúde, as mulheres eram vítimas constantes de infecções, feridas mal curadas, má cicatrização e doenças de pele. Isso porque a medicina era primitiva e a ideia de asepsia simplesmente não existia. Curandeiras e parteiras aplicavam ungüentos com gordura animal, cebola crua, vinagre e mel. Esses remédios, ainda que funcionassem às vezes, deixavam aromas que misturavam o cheiro da doença com o da tentativa de cura. A menstruação também influenciava o odor corporal. Sem absorventes modernos,
As mulheres usavam trapos reutilizáveis ou absorventes naturais como musgo ou lã crua, que muitas vezes não eram trocados com frequência suficiente, especialmente entre as camponesas. O resultado? Mais um elemento no já complexo mosaico aromático do corpo feminino medieval. Imagine vestir camadas de lã, linho ou couro cru, todos tecidos pouco lavados, dia após dia. Essa era a realidade das mulheres medievais, independentemente da classe social. E quando o assunto é cheiro, os tecidos não ajudavam em nada. As roupas femininas da Idade Média eram espessas, pesadas e raramente trocadas. As camponesas, por exemplo, usavam a mesma túnica por semanas, às vezes meses, lavando-as apenas quando o tecido estava visivelmente sujo. A razão? Falta de água corrente, sabão caro e ausência de tempo. Já entre as nobres havia mais opções de vestuário, mas a prática não era muito diferente. Mesmo em castelos, lavar roupas era trabalhoso. Exigia aquecer água, esfregar manualmente e esperar dias para secar. Por isso, mesmo os vestidos bordados mais finos estavam impregnados de suor, poeira de lareiras, gordura de comida e, claro, do odor corporal. Outro detalhe importante: roupas íntimas eram raras. As calcinhas como conhecemos hoje não existiam. A maioria das mulheres usava apenas uma espécie de camisa longa por baixo das roupas principais. E essas peças em contato direto com o corpo absorviam suor, secreções e odores naturais, muitas vezes ficando dias ou semanas sem serem lavadas. Agora, adicione a esse cenário os acessórios aromáticos da época: saquinhos de ervas, flores secas ou perfumes rudimentares como óleos de rosa, sálvia ou lavanda. Eles eram costurados nas roupas ou levados nos bolsos como tentativa de disfarçar o cheiro, mas o efeito era no máximo temporário. Na prática, criava-se uma combinação agridoce entre suor e especiarias. Se hoje falamos em roupa com cheiro de amaciante, na Idade Média era mais como vestido com cheiro de história. Na rotina medieval, algumas partes do corpo simplesmente não recebiam atenção, ou quando recebiam, era de formas que hoje consideraríamos rudimentares. Os cabelos, os pés e as mãos estavam entre os campeões do esquecimento higiênico. Vamos começar pelo cabelo. As mulheres medievais raramente lavavam os fios com água. Não havia shampoo e o simples ato de molhar a cabeça era visto com desconfiança. Acreditava-se que água quente no couro cabeludo abria os poros e deixava o corpo vulnerável a doenças. Assim, a maioria das mulheres, especialmente as casadas, mantinha o cabelo preso, escondido por véus, toucas ou coifas, o que ajudava a conservar o calor e o cheiro. Elas penteavam os fios com pentes de madeira ou os embebiam com óleos aromáticos, mas esses produtos não eram suficientes para neutralizar o acúmulo de gordura, fuligem e suor. Resultado: cabelos pesados, com odor rústico, entrelaçados por fios de fumaça e tempo. E os pés? Os pés! As mulheres caminhavam por estradas enlameadas, estábulos, feiras, muitas vezes com calçados de couro encharcado que demoravam dias para secar. A umidade aliada à falta de higiene era a receita perfeita para o surgimento de bactérias e fungos, provocando cheiros fortes e persistentes. Alguns registros falam de remoções de calçados em jantares, sendo um momento constrangedor. Imagine só! Já as mãos, constantemente em contato com alimentos crus, terra, animais ou remédios caseiros, eram lavadas com panos úmidos ou, quando muito, com água e vinagre. Sabão? Raríssimo. Era comum o cheiro de cebola, alho, sangue ou leite azedo permanecer nos dedos por dias. As mãos contavam histórias e deixavam rastros. Você já imaginou como seria um spa medieval? Comente aqui como você se viraria com esses desafios de higiene naquela época. Vamos falar de algo que raramente aparece nos romances medievais, mas que foi parte essencial e inevitável da vida de qualquer mulher: o corpo funcionando em sua forma mais crua, menstruação, gravidez e outros processos naturais. Na ausência de absorventes, lenços umedecidos ou banheiros com encanamento, as mulheres medievais recorriam a soluções criativas e nem sempre higiênicas. Para lidar com a menstruação, era comum o uso de pedaços de linho dobrado, trapos reaproveitados ou mesmo musgo seco. Sim, musgo. Esses materiais eram lavados, quando possível,
e reutilizados, o que, convenhamos, não evitava totalmente os odores. E o cheiro? Era uma combinação de sangue, tecido úmido, ausência de sabonete e roupas pouco ventiladas. Não havia desodorantes íntimos ou perfumes de farmácia. A natureza era o aroma dominante. Durante a gravidez, a recomendação era que a mulher evitasse banhos frequentes para não enfraquecer o feto, segundo a medicina baseada nos 4 humores. Algumas tomavam chás e aplicavam cataplasmas herbais, mas, novamente, o efeito era mais simbólico do que prático. O corpo transpirava, os pés inchavam e o calor acentuava os cheiros, principalmente nos meses de verão, quando o sol transformava qualquer vestido em uma mini estufa. E se você acha que o parto encerrava essa jornada olfativa, bem, aí vinha outro desafio: cuidar de bebês sem fraldas descartáveis. Os panos usados para envolver os recém-nascidos raramente eram trocados com a frequência ideal, e a lavagem dependia da disponibilidade de água limpa, algo nada garantido. O resultado? Aromas persistentes de leite azedo, urina e suor. As mulheres da época sabiam que o corpo falava, e na maioria das vezes cheirava também. E isso era aceito, muitas vezes, com uma naturalidade quase poética. Quando falamos do cheiro de uma mulher medieval, não podemos ignorar um elemento-chave: o ambiente ao redor. Afinal, viver em uma casa de pedra ou numa cabana de madeira cercada de animais faz toda a diferença quando se trata de fragrância. Comecemos pelas estações do ano. No verão, o calor exacerbava tudo: suor, fermentação dos alimentos, umidade dos tecidos e até o cheiro dos animais. Uma mulher medieval, fosse ela camponesa ou nobre, andava coberta da cabeça aos pés, mesmo sob sol escaldante. E essa cobertura, que devia proteger, se tornava uma estufa de aromas acumulados. No inverno, a situação mudava, mas não necessariamente para melhor. As casas eram mal ventiladas, os corpos permaneciam cobertos por semanas, e as lareiras, essenciais para aquecer, enchiam o ar de fumaça que impregnava tecidos, cabelos e peles. Camadas de lã, peles mal curtidas e roupas raramente lavadas se tornavam o perfume da estação, uma mistura de fumaça, mofo e suor represado. E os lugares? Vamos pensar nas igrejas, por exemplo, locais centrais para a vida religiosa e social. As mulheres se apertavam em bancos de madeira, rodeadas por velas de sebo, incenso barato e corpos que vinham de longe. O resultado? Um ambiente carregado de fé e de odores persistentes. Nas feiras e mercados, o cenário era ainda mais caótico. Peixes salgados, carnes expostas, couros curtidos, especiarias, animais vivos e excrementos humanos. Tudo junto, tudo ao ar livre. As mulheres que passavam horas nesses espaços voltavam para casa com as roupas literalmente marcadas pelos cheiros da cidade. Ou seja, o odor de uma mulher medieval não vinha só do corpo. Ele era moldado pelo tempo, pelo espaço e pelos cheiros do mundo ao seu redor. Muito se fala sobre os banquetes, bailes e casamentos medievais como se fossem eventos glamurosos, mas pouco se menciona o que realmente pairava no ar quando as portas se fechavam, literalmente. Nas celebrações sociais, as mulheres, nobres ou plebeias, se arrumavam o melhor que podiam. Vestiam suas melhores roupas, que ainda estavam longe de estar limpas, prendiam os cabelos com óleos e fitas e aplicavam perfumes de ervas ou vinagre para disfarçar os cheiros do dia. No entanto, quando centenas de corpos se reuniam em um salão fechado, a soma dos cheiros se tornava algo memorável. Imagine o calor humano, o odor de velas de gordura animal, comida exposta, bebidas fermentadas e tecidos suados. Era uma fragrância coletiva difícil de ignorar. Agora, quando o assunto é intimidade, entre lençóis medievais, a coisa ficava ainda mais intensa. Sem banhos regulares, sem cuidados com a higiene íntima, sem depilação e com roupas de cama raramente lavadas, os momentos a dois eram tudo, menos discretos no quesito aroma. Mas aqui entra um ponto curioso. Os padrões olfativos eram completamente diferentes dos nossos. Aquilo que hoje consideraríamos um problema de higiene, na época era visto como natural, ou até mesmo atraente. Um cheiro forte era sinal de virilidade, fertilidade, saúde.
O suor feminino podia ser descrito por textos antigos como algo quente e doce, uma expressão do corpo em funcionamento pleno. Ou seja, o cheiro, longe de ser tabu, era parte do cotidiano romântico, um elemento presente, inevitável e às vezes desejado. A vida de uma mulher medieval não era nada tranquila, e isso se refletia diretamente no corpo, no cansaço e, claro, no cheiro. Os ofícios que elas exerciam, dentro e fora de casa, deixavam suas marcas não só nas mãos calejadas, mas também no aroma que carregavam ao longo do dia. As camponesas passavam horas no campo colhendo, semeando, alimentando animais ou limpando estábulos. Era um contato direto com barro, fezes, suor e vegetação úmida. Quando o dia acabava, o cheiro no corpo era um verdadeiro retrato da terra, forte, ácido e profundamente enraizado nos tecidos. E lembre-se, banho, só em ocasiões muito especiais. A poeira do campo se misturava ao suor seco, formando uma camada que impregnava tudo. Já as artesãs, como as tecelãs, tintureiras e cervejeiras, lidavam com matérias-primas que também tinham seus próprios perfumes, nada delicados. Tintureiras, por exemplo, usavam urina fermentada para fixar os corantes nos tecidos. Isso mesmo, urina armazenada em barris até atingir o ponto ideal. Imagine o aroma depois de horas de trabalho. As mulheres que trabalhavam com laticínios, leiteiras e queijeiras, viviam envolvidas em gordura animal, leite cru e manteiga em processo de fermentação. Não havia luvas, nem refrigeração. O cheiro ácido do leite azedo ficava preso nas mãos, nas roupas, nos cabelos. E até mesmo dentro das casas, as mulheres que cozinhavam, cuidavam das crianças ou tratavam feridos, lidavam com alho, cebola, fumaça e sangue. Tudo isso deixando rastros persistentes na pele e no ambiente. A mulher medieval era, de fato, uma guerreira, e seu cheiro, uma crônica viva de sua labuta diária. Na Idade Média, a igreja era mais do que uma instituição espiritual. Era o coração do cotidiano, e suas doutrinas tinham um impacto direto, e nada perfumado, na forma como as mulheres lidavam com a higiene pessoal. A crença de que o corpo era um templo espiritual levou à ideia de que o cuidado excessivo com a aparência podia ser visto como vaidade, um pecado. Banhar-se demais, suspeito. Cheirar bem demais, pecaminoso. Havia até quem dissesse que limpar o corpo com frequência poderia lavar a alma, do jeito errado. Em outras palavras, o banho era tratado com uma certa desconfiança moral. Além disso, muitas correntes religiosas associavam a nudez ao pecado. Tirar a roupa para tomar banho, mesmo em privacidade, era visto como algo que poderia abrir espaço para pensamentos impuros. Por isso, algumas mulheres extremamente devotas evitavam completamente os banhos, substituindo-os por orações, penitências e panos úmidos discretamente passados sobre o rosto ou as mãos. Havia também práticas espirituais como jejuns longos, mortificações do corpo e vigílias, todas capazes de alterar o odor corporal de forma bastante perceptível. A fome, a privação de sono e a tensão emocional se manifestavam através do suor forte, hálito ácido e pele ressecada. Por outro lado, o incenso usado nas missas, os óleos sagrados e as águas bentas, muitas vezes perfumadas com ervas, podiam contribuir brevemente com um toque mais agradável ao ambiente e às roupas. Mas esses momentos eram exceções. O dia a dia ainda cheirava a humanidade crua, e a fé não oferecia sabonetes. A religião, assim, não só moldava os valores, mas moldava também o aroma da alma e do corpo. Qual desses costumes religiosos você achou mais estranho? Comenta aqui. Você tomaria banho escondido na Idade Média? Na Idade Média, o clima não era apenas um detalhe no dia a dia. Ele moldava completamente a forma como as pessoas viviam, se vestiam e como cheiravam. As estações do ano tinham um impacto direto na higiene e nos odores do corpo feminino, criando uma verdadeira sinfonia ou caos olfativo ao longo do calendário. No verão, tudo se intensificava. O calor fazia com que o suor se acumulasse sob as camadas de tecido, provocando um cheiro corporal ainda mais acentuado, especialmente nas dobras da pele, nos pés, nas axilas e entre os seios. As roupas, grossas e fechadas por modéstia,
funcionavam como estufas, e os perfumes à base de óleo se misturavam ao suor em uma combinação que não agradaria o olfato moderno. Sem ventiladores, sem banhos refrescantes e sem troca frequente de roupas, o verão era um teste de resistência aromática. No inverno, o problema era outro: a umidade. As roupas feitas de lã e peles absorviam fumaça, gordura e o próprio suor, mas sem secar direito. O resultado: um cheiro de mofo, gordura rançosa e madeira queimada, impregnado por toda a casa e, claro, nas pessoas. O frio extremo dificultava ainda mais os banhos, que eram evitados para preservar o calor corporal. Na primavera e no outono, as variações de temperatura traziam consigo novos cheiros: flores silvestres, terra molhada, colheitas fermentando, comida sendo estocada. As mulheres que trabalhavam na lavoura se impregnavam de aromas agrícolas, enquanto as que cozinhavam sentiam o cheiro dos mantimentos envelhecendo. Cada estação deixava uma marca na pele, na roupa e no ambiente. Era como se o cheiro da mulher medieval mudasse com os ventos, os frutos e até o barro sob os pés. No fim das contas, a mulher medieval era quase uma guerreira aromática. Ela acordava antes do sol, enfrentava lama, fumaça, cabras, parto, menstruação sem absorvente, banho só em feriado, e ainda tinha que parecer virtuosa. Hoje, a gente reclama se o chuveiro demora para esquentar ou se o desodorante vence no meio do dia. Mas naquela época, o desodorante era um punhado de sálvia no sovaco e um pedido para Santa Clara proteger o olfato alheio. É curioso pensar que enquanto os trovadores cantavam sobre belezas celestiais, o ar ao redor da musa provavelmente cheirava a cebola, sebo e queijo fermentado. Romântico? Só se você estivesse com o nariz entupido. E talvez seja essa a moral da história. A mulher medieval, mesmo cercada de cheiros fortes e desafios absurdos, seguia em frente, forte, resiliente, suada, sim, mas com dignidade. Porque no final do dia, o perfume verdadeiro dela era o de quem sobreviveu. Então, da próxima vez que sentir um cheiro estranho no ônibus, respira fundo, ou não, e lembra, já foi bem pior. E aí, qual cheiro medieval você não suportaria nem por um minuto? Comenta aqui embaixo. Sério, eu quero saber. Se curtiu essa viagem aromática pelo passado, já se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo mergulhando em curiosidades históricas que ninguém te contou na escola. Compartilha com aquele amigo que toma banho só no domingo. E claro, ativa o sininho. Se não comentar, você corre o risco de sonhar hoje com uma tina de banho medieval com a água do mês inteiro.